Oi, turma. Vamos começar mais uma correção de atividade, certo? Ainda dentro do tema de genética, e agora a gente vai corrigir a atividade número 7, ok? Então, a atividade número 7 vocês fizeram lá no formulário do Google Formulário, certo? E a primeira questão dizia o seguinte: marque a alternativa em que se encontram os 3 tipos de dominância. A gente aprendeu em genética que existem 3 formas de o gene se comportar com relação à sua dominância, ok? A gente aprendeu, por exemplo, no primeiro tipo, que a gente exemplificou como uma das características que obedecem a esse tipo de dominância, o albinismo, onde a gente tem um gene dominante e um gene recessivo, né? Aqui representado o gene dominante pela letra A maiúscula e o gene recessivo pela letra A minúscula. O gene dominante, né, ele domina sobre o recessivo e sua característica que ele determina, ela é manifestada, ela é apresentada pelo indivíduo. Então, nesse tipo de dominância que a gente vê no albinismo, na verdade o albinismo é a característica recessiva, né? Ela só se manifesta quando o gene for duplamente recessivo ou é homozigoto recessivo. Esse tipo de dominância a gente chama de dominância completa, ok? Vai existir também um outro tipo de dominância, que é a dominância incompleta. É quando aquela ocorre, quando a gente tem 2 alelos, certo? Porém, um em relação ao outro não ocorre uma dominância, né? Vai haver uma mistura de características a partir das características que cada um desses alelos manifestam. A gente vai ver isso principalmente para coloração de cor de pétalas, tá? Que a gente vai ter 3 fenótipos, que poderia ser, por exemplo, as flores vermelhas, brancas e rosas. Vamos ter 2 alelos, que é o CR e o CW, certo? Que quando eles estiverem em heterozigose, uma terceira característica vai aparecer, certo? A característica principal da dominância incompleta é que não existe uma dominância entre alelos e que o genótipo heterozigoto vai manifestar um terceiro fenótipo, certo? Isso aqui é a dominância incompleta. E na codominância, ela está presente quando a gente estuda o sistema sanguíneo, né? A genética do sistema sanguíneo humano. O que é que a gente vai perceber na codominância? É quando o genótipo heterozigótico, né, em heterozigose, que é o caso aqui, isão A e isão B, um não domina sobre o outro, mas eles não vão manifestar um terceiro genótipo. Os dois vão se manifestar ao mesmo tempo. É tanto que os genes isão A e isão B, quando estão em heterozigose, a característica do sangue é tanto A quanto B. Por isso que existe o sangue AB, tá? Que é diferente da dominância incompleta. Então, os 3 tipos de dominância que existem são a dominância completa, incompleta e codominância. A resposta é a letra C. A segunda questão é uma questão em relação à dominância incompleta, que é o que a gente acabou de ver. E ela diz assim: sabendo-se que a coloração de flores de algumas plantas obedecem à dominância incompleta, cruzou-se uma planta de flores rosas, BV, o genótipo dela, com uma outra planta de flores brancas, BB. Qual a proporção de flores brancas, rosas e vermelhas obtida, né? Então, aqui eu peço atenção, ó. Quando o genótipo for Bzão, Bzão, as flores são brancas. Quando for Vzão, Vzão, elas são vermelhas. E quando elas forem BV, heterozigóticas, elas são rosas, né? Então, aqui a gente vai fazer um cruzamento de BV com BB. Então, vamos lá. BV com BB. Agora, o que, é que a gente vai fazer? O cruzamento. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Vzão com Bzão, Bzão, Bzão. Vzão com Bzão, também Bzão, Vzão. Então, essas são as possibilidades de genótipos de descendentes que esses 2 tipos de flores podem ter. E quais são as cores que elas vão apresentar?
Bzão, Bzão, qual é o tipo de cor? Branca. Então, a primeira é branca, a segunda também é branca. E quando ela for BV, ela é rosa. Então, a terceira é rosa, BV, e a quarta também. Mas qual é a minha pergunta? Qual é a proporção de rosas? Brancas, rosas e vermelhas. Vamos lá lembrar? A gente precisa contar. Quantas flores brancas deu nesse cruzamento? Uma, duas, né? Então, a proporção de brancas é 2. Qual é a proporção de rosa? Deu alguma rosa aqui? Deu também, ó. Uma, duas. E qual é a proporção de vermelha? Deu alguma vermelha aqui? Não, nenhuma, 0. Então, a proporção de flores brancas é 2, duas brancas, 2, duas rosas e 0, nenhuma vermelha. Então, a proporção é 2 para 2 para 0. A alternativa correta é a letra B. Na terceira questão, ela diz o seguinte: sobre polialelia e alelos múltiplos, marque a alternativa falsa. Então, ó, vamos relembrar o que é polialelia ou alelos múltiplos. Polialelia é quando uma característica ela é determinada por vários alelos, na verdade mais que 2 alelos, e que também ela manifesta vários genótipos possíveis, mais de 2 também, certo? Um exemplo disso é a questão do sistema sanguíneo humano, é uma característica de polialelia, porque quantos alelos possíveis a gente tem, né? A gente tem um alelo, que é o isão A, outro alelo, que é o izinho, outro alelo, que é o isão B. Então, quantos alelos possíveis a gente tem? Isão A, isão B, izinho, 3, não é isso? E a gente pode ter vários genótipos possíveis, várias combinações, que nesse caso aqui são 6. Isão A, isão A, isão A, izinho, isão B, isão B, isão B, izinho, isão A, isão B e izinho, izinho. Então, existem vários genótipos possíveis, combinados a partir de 3 alelos. E temos também 4 fenótipos possíveis, que é o tipo sanguíneo A, B, AB e O. Então, polialelia ou alelos múltiplos significa que temos muitos alelos, vários alelos, na verdade mais que 2, ok? Para determinar a característica. Então, vamos lá. Letra A. Na polialelia, vários tipos de alelos estão presentes. Por exemplo, os alelos A, B e C, sim. Aqui temos 3, né? Isso, então, essa resposta está verdadeira. A gente está em busca da falsa. Na letra B, a polialelia apresenta vários genótipos possíveis? Sim, ó. Aqui, quantos genótipos possíveis a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verdadeiro. Na C, na polialelia estão presentes apenas 2 alelos? Somente 2 alelos nós encontramos aqui? Não, nós encontramos 3. Isão A, izinho e isão B. Na letra D, a polialelia pode apresentar vários fenótipos? Correto. Ó. Quantos fenótipos nós temos aqui? 4. A, B, AB e O. Então, a resposta errada é a letra C. Na quarta questão e última, ela diz o seguinte: sabendo-se que uma característica é determinada por polialelia e ela possui 5 alelos diferentes. Olha a dica aqui, 5 alelos diferentes. Responda. A. Qual o número de possíveis genótipos puros? Qual o número de possíveis genótipos homozigotos? Ok? Puros é sinônimo de homozigoto. Qual o número de possíveis genótipos totais? E na C, qual o número de genótipos híbridos, ou seja, genótipos heterozigóticos? Então, vamos lá. Para fazer isso, a gente tem uma fórmula. Então, vamos para a letra A. Quando a gente quer saber o número de genótipos puros ou o número de genótipos homozigotos, é igual ao número de alelos que a gente tem. Então, essa é super simples. Qual é o número de alelos que a gente tem nessa questão? 5. Então, o número de genótipos puros é igual ao número de alelos, logo é igual a 5. Na letra B diz o número de possíveis genótipos totais. Quantas combinações de genótipos diferentes a gente pode ter? Isso também obedece uma fórmula, que é igual a N vezes N mais 1 dividido por 2. Quem é N? O número de alelos. Então, nessa fórmula aqui, a gente vai substituir o N pelo número 5, que é o número de alelos. Então, vai ficar 5 vezes 5 mais 1 dividido por 2. Quanto é que dá essa conta? 5 mais 1 é igual a 6. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, a letra B, a resposta é 15. Na letra C,
Também temos uma fórmula. Ele está perguntando o número de genótipos híbridos ou o número de genótipos heterozigóticos. O número de genótipos híbridos é igual ao número de genótipos totais, que é esse daqui, 15, que a gente obteve, menos o número de genótipos puros, que o nosso caso deu 5. Então, é 15, que é o total, menos 5, que é o puro, é igual a 10, ok? Então, a resposta é 5, 15, 10. Resposta letra D. Pessoal, desejo que vocês tenham entendido tudo aí que eu falei, ok? Até a próxima correção de atividade.